sou o pastor Walter de Oliveira e você está no seu programa Prosperando. Estamos começando mais uma semana e eu quero desejar que essa semana seja cheia da bênção, da manifestação, da glória de Deus na sua vida. Que você tenha experiências incríveis nesta semana. E esse programa, hoje temos coisas maravilhosas para apresentar. Esse programa para mim particularmente, muito especial, muito especial. Eu estou aqui com alguém que é muito mais que especial. Eu estou aqui com o meu filho, que vai trazer hoje o testemunho de algo tremendamente grande que Deus fez na vida dele. Vou continuar falando também e nos aprofundando, e talvez essa seja a última da série de Quebrando Maldições. Eu vou falar com você hoje. Mas deixa eu já falar para você, não saia. Não, e já faz agora que está começando o programa, já dê o seu like aí, coloque o seu like aí, dê o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva, não é? E também quero te pedir para você compartilhar, compartilhe com o maior número de pessoas. Agora, os comentários, é imprescindível que você deixe os seus comentários aí, uma palavra, talvez um testemunho, talvez um pedido de oração. Você pode usar aí os comentários para fazer pedido de oração. Nós temos uma equipe de intercessores que vão estar orando por você. Então pode orar lá, pode fazer perguntas, pode deixar seu pedido de oração, vai ser tremendo. Isso vai nos abençoar muito e nós queremos ser bênção para você. Fique aí, não saia daí e nós retornamos já já. Tem orgulho maior que ver alimentos de qualidade sendo produzidos por agricultores familiares para o Brasil inteiro e a potência do agro impulsionando a economia? Por isso, o governo federal lançou o maior plano safra da história. São linhas de crédito para o pequeno, médio e grande produtor rural investir no seu negócio. Melhorar a agricultura é bom para quem produz e para quem consome. É bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil, governo federal. E no programa dessa semana, eu vou entrevistar o empresário Fernando Revoredo. Ele que tem uma história muito parecida com a sua. História de superação, chegou a quebrar, passou por momentos muito difíceis, mas hoje é um empreendedor, um empresário de sucesso. E eu tenho certeza que essa entrevista vai falar muito com você. E você vai nos assistir nas quintas-feiras. É só ir no nosso canal lá, Alô TV, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Estamos de volta e hoje eu disse para você que para mim, é um programa bem emotivo, bem emotivo. Por quê? Hoje eu estou aqui com meu filho, Walter Júnior. Claro que não podia ter outro nome, né? Eu não ia perder essa oportunidade, né? Walter Júnior. O Walter, né, como meu filho, tem dado alegrias, tem dado preocupações também. É sobre isso que eu quero falar, de um momento muito difícil que nós passamos juntos, vencemos juntos, não é? Eu queria que ele primeiro cumprimentasse o Júnior, está comigo, claro, no Evangelho. Quando ele nasceu, nós já estávamos no Evangelho, ele está desde criança no Evangelho, crescido na igreja, uma bênção. Hoje desenvolve um trabalho, depois ele vai falar com crianças, maravilhoso, mas nem sempre foi tão fácil assim. E eu queria muito que primeiro ele cumprimentasse aí, depois a gente entrasse no assunto aí. Bom, queria dar bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é a hora que você vai estar ouvindo isso daí, mas eu queria, é uma alegria
realmente poder estar aqui mais uma vez, né? Às vezes a gente fica só do lado de fora, mas é um prazer participar disso aí. Queria hoje estar acrescentando aqui. Amém, amém. Deixa eu introduzir aqui. O Júnior foi acometido de esclerose múltipla. Para quem não sabe, uma doença degenerativa. Na verdade, é uma sentença de morte. Alguém, quando é diagnosticado com esclerose múltipla, ele vai definhando, vai para a cadeira de rodas, vai para a cama e daí a morte. E o Júnior, numa idade escolar, já estava na faculdade, já estava na faculdade, mas numa época onde todas as portas estavam se abrindo para ele. Ele estava numa grande empresa de auditoria, a maior do mundo de auditoria, é auditor, né, da Price, e ele, quando todas as portas estavam se abrindo, eu faço uma pergunta: como foi para você receber uma sentença de morte quando todas as portas estavam se abrindo? Então, vamos lá, vou contar um pouquinho, né, da história. Como você falou, já antecipou, era uma época muito boa, estava realmente vivendo, era uma fase onde eu tinha conseguido um emprego que eu queria, algo que eu batalhei, conquistei, foi um processo seletivo muito duro, né? Nós fizemos ali umas 4, 5 processos seletivos, então assim, foram muitos concorrentes, e aí a gente entrou. Estava vivendo numa fase onde eu já tinha planejado praticamente a carreira da vida toda, né? Quando você entra nessa empresa, o seu futuro já está definido? Praticamente, porque normalmente as empresas, se você não quiser continuar ali até o final, tem um processo de carreira até você chegar ali a sócio, essas coisas assim, mas se você não quiser continuar ali, outras empresas usam essa empresa para captação de capital humano, né? De pessoas que vão lá e vem trabalhar comigo, te oferecem ali às vezes 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você ganha ali, e aí vai. Então assim, já estava com a faculdade quase concluída, porque foi em 2008, né? Então Você tinha quantos anos nessa época? 23 anos. 23 anos, Ali tinha um processo, né? Ali a gente tem uma escadinha, a gente fala, né, que você vai subindo de degrau em degrau, e ali já estava a expectativa era aposentar mais ou menos com 53 anos, que é o prazo que eles dão ali na época que eu estava lá dentro, né? Então 53 anos se aposenta, eles te aposentam, na verdade, né? Porque a gente, além de tudo, paga uma previdência por fora e tudo. Estava com a vida bem tranquila. O próprio professor de faculdade falou que quando eu passei, falou: não, pode comemorar, porque sua vida está feita, você está tranquilo, né? Só seguir os passos direitinho, não fizer nenhuma bobagem, que você vai até o final, e não tem problema. Então, assim, realmente era uma coisa. E aí, quando a gente recebe esse diagnóstico, eu lembro até hoje, acho que é uma coisa que talvez eu nunca te contei, mas é uma coisa que, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro do médico falando, neurologista, né, que é uma doença neurodegenerativa, mas assim, ele falou assim, se você fosse um atleta de alto rendimento, sua vida tinha se acabado aqui. Mas eu lembro que na época eu gostava muito de jogar bola, eu era muito ligado ao esporte. Eu lembro. E eu lembro que nesse dia eu entrei, acho que você não sabe disso, eu entrei na quadra e eu falei assim, eu vou jogar bola até minhas forças acabarem, porque eu não sei qual vai ser a minha próxima vez que eu vou jogar. E realmente aquela não foi a última vez, foi a penúltima vez que eu joguei bola na minha vida, que eu me lembro. Eu joguei muito, fiquei quase que o dia inteiro jogando bola ali, fiquei muito tempo. Depois de receber o diagnóstico? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui pra quadra e fiquei lá, desceu gente, subiu gente, eu continuei na quadra jogando sozinho, depois desceu mais gente, e eu continuei ali, e ali eu fiquei muito tempo. Até eu acho que minhas forças se esgotarem mesmo. E dali eu fiquei muito tempo sem jogar, porque eu realmente não conseguia, e
depois de muitos anos, eu vim jogar bola, depois, quando Deus me curou, que acho que a gente vai falar aqui, mas depois de muitos anos eu vim jogar bola de novo uma outra vez, depois também nunca mais joguei bola. Eu lembro que se tem algumas lembranças na minha vida que me deixam assim arrasados, é ver até que estado ele chegou. O Júnior foi definhando, e essa é uma experiência, um testemunho que a gente conta a dois, porque ele viveu de um lado e eu vivi do outro como pai. Como pai, a minha esposa como mãe, a gente viveu isso, e vê-lo com uma bengala já descoordenado quase, isso acabava com a gente. Quantas vezes nós fomos buscá-lo, né, na faculdade, na empresa, tirá-lo de ambulância por causa de crises, né, que essa doença provoca alguns surtos, né? Essa é a verdade, os surtos, né? Como isso assim destruía, e a gente tinha que continuar pregando e falando sobre Deus, o poder de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que te mantinha nessa época? A sua fé, a esperança, o que te mantinha vivo? Bom, como você já falou, desde que eu nasci, eu sou cristão, né? Desde que eu nasci eu conheço Deus, e na verdade, só a fé mesmo em Deus que faz a gente acreditar que isso um dia poderia mudar. Não tinha, né? Nós tínhamos um trato, talvez, na família, que nós só íamos... nós fizemos um propósito com Deus e a gente falou assim, só vamos entregar o dia que a cura vier, E é engraçado porque assim, tem vezes que a gente não vê esperança, e só a fé, realmente a fé que dá. Como o próprio nome do programa diz, né? Prosperando. Muitas vezes a gente acha que prosperar é somente área financeira, somente dinheiro, somente crescimento. E muitas vezes na verdade a palavra prosperar é você ter falta de necessidade. É você não ter necessidade em nada, em nenhuma área. Então, prosperar também é na área da saúde, também é na sua área psicológica, também é na área da sua... na finança também, né? E prosperar é você não ter necessidade, né? E naquele momento realmente havia uma necessidade de uma saúde e tudo, né? Isso que você está falando é tremendo, porque alguém pode até questionar o que tem a ver isso com o programa Prosperando, está falando de prosperidade. João fala sobre, quando ele cumprimenta, ele diz assim, amado, eu quero que tudo vá bem, que você tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Prosperidade é um conjunto de coisas. Talvez tenha gente nos ouvindo hoje. Pastor, é fácil falar de prosperidade quando está tudo bem, quando tem dinheiro no bolso, tem dinheiro na conta, mas e quando vem a enfermidade? E nós estamos falando exatamente isso. Isso é algo que marcou a nossa vida, marcou a nossa família, marcou a nossa história. Um tempo onde a gente tinha que sair para ministrar sobre seminários de libertação com o meu filho lá definhando. E segundo o médico, um dos grandes médicos em São Paulo, dizia assim, e não adianta procurar em nenhum outro lugar. Porque é uma doença que não tem cura, né? Para a medicina não tem cura. Segundo a medicina, exatamente. É uma questão assim, que você tem, e então você vai, dependendo, você pode prorrogar ou postergar, né? Tipo assim, o fato... da degeneração, tem remédios, né? Hoje eles têm muitos remédios que fazem, mas não é que te curam, não te curam, vai só prorrogar ou tentar te dar uma qualidade melhor de vida. Então, que na verdade no meu caso foi muito pior, né? Eu usava e eu ficava no outro dia muito, muito, muito pior. Eu lembro de ter algumas cenas na minha mente. A medicação que ele tomava era tão forte que tinha alguns espasmos tão violentos, se batia,
que eu tinha que subir em cima dele, olha só a cena, subir em cima dele para tentar segurar, para manter, para ele não se ferir, os movimentos, de tão violento que era essa medicação. É que a espasticidade, ela estica, né? Uma reação do músculo, ela estica o músculo, e é como se fosse uma cãibra. Fica bem esticadinho assim, não consegue dobrar. Então, como, por exemplo, era uma fase que você viveu, assim, da sua juventude. Sim. Né? Assim, como era, assim, a manifestação da fé num processo desse, assim? O que Jesus, o que interferia, o que te mantinha vivo de pé? O maior dano, na verdade, é o psicológico nisso. Não é nem tanto a própria doença. Porque com a doença você acaba aprendendo a lidar. Porque assim, tem dias que você consegue, isso aqui é legal, tomar um copo de água normal. Tem dias que você não tem força para levantar um copo de água. E é uma coisa simples, normal. Porém, na sua cabeça, eu lembro até hoje, assim, quando a gente fala, é difícil lidar com isso, porque num dia você tá bem e no outro não. É muito difícil você lidar com isso. Exatamente. Porque um dia você consegue, que nem, como eu falei, eu era muito ligado ao esporte. Então, um dia você consegue jogar bola e no outro dia você é quase que um imprestável. Você não consegue jogar, você não consegue pegar um copo, não consegue levantar, entendeu? Mas... Eu queria que você falasse sobre aquela experiência. O Júnior teve uma experiência fortíssima num acampamento de jovens que ele foi. Queria que você falasse sobre isso. É onde eu estava até começando a falar. Porque é o seguinte, eu tive uma virada de chave num versículo da Bíblia, numa verdade, uma pessoa me emprestou um DVD. Tem gente que não sabe nem o que é DVD hoje. Já mostra a minha idade. Mas me emprestou um DVD com uma palavra da pastora Neuza Tioca, que graças a Deus já, que nem na glória. O nosso pastor diz assim, foi promovido, amém, já está na glória, né? E ela falava sobre espíritos aprisionados, e naquele DVD mexeu muito comigo. Amém. Porque ela falou um versículo da Bíblia que está em Efésios 1:3. Eu até separei aqui para ler direitinho. E ele diz assim, na versão de hoje, né, diz assim: agradecemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado, amém, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos, perdão, não foi espíritos aprisionados a mensagem, mas foi da pastora Neuza Tioca. Ela falou assim: agradecemos ao nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Amém. Em outra versão diz assim: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nesse dia eu entendi que tudo que a gente precisa, Deus já criou para nós. Aleluia. Está nas regiões celestiais. Amém. Basta a gente ir lá buscar e materializar. Ou seja, nesse dia eu entendi que a minha cura já estava criada. A amém, cura que eu precisava já estava criado. Ou seja, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas o que você necessita Deus já criou. Basta você ir lá nas regiões celestiais e buscar, né? Em Mateus diz lá que a gente pede tudo que a gente pedir em nome de Jesus, Ele vos concede. Amém. Então assim, a gente às vezes não recebe porque a gente pede mal. Tiago acho que diz isso, não é? Tiago diz isso, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. O problema é que a gente não entende. Muitas vezes a gente precisa ir lá pedir. E quando eu entendi isso, foi uma virada de chave. Foi literalmente uma virada de chave na minha vida. Eu falei, Deus já deu. E foi aí que a experiência do acampamento veio. Então a experiência do acampamento foi assim. Eu já morava aqui em Goiânia. Então, eu morava assim, a gente ficava nessa ponte aérea, São Paulo, Goiânia, São Paulo, Goiânia.
E aí um dia eu voltei para casa, ainda estava doente, você bem sabe, eu tomava um caminhão de remédios. Como não sei? Caros, né? A gente tomava um caminhão de remédios. E aí eu voltei para São Paulo, foi quando eu tinha assistido isso, e de repente, tá aí. Eu não sei quando, mas vai manifestar. Amém. Um dia. E o nosso pastor, na época, o pastor de jovens lá, o pastor Roberto Gonçalves, um abraço, pastor Roberto Gonçalves, ele falou, ele insistiu para mim ir num acampamento, E quando eu falei, não vou no acampamento, eu vim aqui para visitar minha família. Eu ficava um tempo em Goiânia, um tempo em São Paulo. E aí eu comecei com essa insistência, você mesmo falou para mim, não, vai, talvez vai ser bom para você. E eu fui. Quando eu cheguei lá, na primeira noite, eu olhei, porque a gente vai, deixa as bagagens, tudo, e de repente tem a primeira noite. E nessa primeira noite, o pastor Wagner pregando, e aí ele pregou e ele começou a falar, e eu vi, na hora do louvor, eu vi os jovens, na época eu era jovem, aí pulando e fazendo trenzinho e louvando a Deus. E você estava lá de bengala, eu fui de bengala, mal se locomovia com dificuldade. Porque eu já não andava direito. Exatamente. Eu não ficava em pé sem 3 apoios. Exatamente. E eu não andava mais do que 30 metros, 50 metros no máximo. Isso era terrível para a gente como pai ver isso. Tomando aquele caminhão de remédio, era só para andar uns 30, 50 metros. Então, com isso, eu fui para aquele... E eu olhei, eu visualizei aquele negócio. Falei, meu Deus, em outras épocas, eu era a pessoa que puxava. Eu era a pessoa que pulava lá, que puxava as pessoas. Vamos louvar a Deus, vamos pular e tal. E na minha mente veio, o que eu não daria para fazer aquilo de novo? Amém. O que eu não daria para fazer? Nossa, eu falei, Deus, eu daria acho que tudo para voltar uma única vez. Para fazer aquilo novamente. E aí, nesse momento, eu começo a sentir a minha perna ficando um pouco mais forte. Olha. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus, naquele momento, eu senti que Deus estava fazendo algo diferente. Eu comecei a bater a perna para ver se estava aquilo, era só coisa da minha cabeça. E aí, de repente, eu falei, bom, acho que Deus está fazendo alguma coisa. E nisso eu soltei a bengala, mas eu encostei atrás. Falei, vou encostar aqui para ver. E eu soltei a bengala pela primeira vez. Depois eu tirei as costas da parede, porque eu estava no último lugar, no último banco, na última fileira de tudo. Então assim, aí eu fui e de repente eu vi que eu consegui ficar em pé sem 3 apoios. E aí aquilo eu falei, tem alguma coisa diferente. Bom, resumindo, quando já era acho que uns 3, 4 louvores que estava tocando, de repente eu vi que eu comecei a pular. Aleluia. E voltei e tal. E depois disso, nunca mais falei, bom, então se Deus me curou, eu peguei a bengala e falei assim, eu nunca mais vou usar isso. E eu peguei essa bengala, fui até o quarto, que a distância dali ao quarto eu já não conseguia fazer. Porque eu fazia 30, 50 metros. Com a bengala. Com a bengala. Aí deixei a bengala, tinha que voltar. Falei, bom, então se Deus, eu tenho que honrar essa fé. Deus me curou, então nunca mais eu vou usar isso. Eu deixei a bengala e voltei pro alojamento. Nunca mais eu usei a bengala. Ela tá lá em casa até hoje, só de memorial. Amém. Glória a Deus. Só de memorial ela tá lá hoje. Que coisa tremenda. E eu vejo que dias marcantes isso pra gente. Como você falou, acompanhar esse processo era um negócio extremamente difícil. Mas ele falou uma coisa aqui que eu queria ressaltar. Nós fizemos uma aliança e um pacto, né, como família, a nossa fé. Por isso eu digo, tem gente hoje que está nos ouvindo que talvez esteja passando por esse tipo de coisa, famílias, filhos, mãe, pai, eu não sei. Alguém hoje está precisando ouvir essa palavra. E nós nos unimos num jejum que demorou 6 anos. 6 anos a gente fez. Mas havia uma convicção, vai acontecer. E quando acontece isso, e eu me lembro que Deus abençoe o Dr. Jorge Nabuti, se ele estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe.
foi usado tremendamente. Eu lembro que quando você relatou isso para ele, ele falou assim, só Deus poderia, porque o processo seu é exatamente o contrário, é de perda de força, você vai perdendo força. Ele falou assim, algo que vem e restaura e te dá força, que é exatamente o processo contrário. Ele diz, só Deus poderia fazer. Lembra disso quando ele falou isso? Lembro. O Dr. Jorge Nabut foi extremamente importante, um médico ortomolecular muito bom. Na verdade, ele é cardiologista de Deus, e ortomolecular. Um pastor cheio da unção. E ele me tirou várias vezes de algumas crises, né? Que foi muito usado por Deus. E quando a gente trouxe a notícia, foi muito bom. Ele também comemorou junto, foi muito bom. Assim, dali só louvar realmente a Deus, porque aconteceu um milagre. Foi aquilo que eu falei, foi a virada de chave. Eu falei, Deus deu a cura. Pode não sei quando que talvez vai manifestar, mas eu vou buscar. Sabe um versículo que mexeu muito comigo, com a gente nessa época? Está lá em Isaías 65, 23. Diz assim, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade. É isso aí. O Senhor falou assim, eu não dei filho para você para calamidade. E isso mexia com ele, pois são herança bendita do Senhor, e os seus filhos estarão entre eles. Então isso mantinha a nossa fé. O Senhor não nos deu filho para calamidade, eles são herança bendita do Senhor. Hoje está aí, casou, tem 2 filhos lindos, maravilhosos que Ele nos deu, né? Uma família abençoada, né? Hoje tem um trabalho maravilhoso com crianças. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, você quer deixar uma mensagem aí, estamos quase acabando o nosso bloco. Não, falo sim. Na verdade, hoje foi o ministério que acho que Deus me deu. Nunca pensei em trabalhar com crianças, mas eu amo crianças hoje. Eu sempre gostei de crianças, mas hoje, mais que nunca, Deus tem me dado um amor por crianças cada vez mais. E hoje nós fazemos um curso de teologia para crianças. Nós ensinamos crianças na palavra de Deus o quão difícil é, né? A Bíblia diz assim, né? Ensina um pequeno o caminho que ele deve andar, que depois ele não vai se desviar. A gente vê hoje tanta negligência com as crianças, a gente acha que crianças é só para colocar lá numa salinha para ficar lá enquanto os pais vão cultuar. E hoje nós temos um trabalho de pastorear realmente crianças. A gente tem o trabalho de ensinar as crianças o caminho que devem andar. Lógico que é um trabalho, é um tripé, né? Nós que estamos lá fazendo isso, não sou eu sozinho, né? Nós, a equipe do Ministério Infantil, a igreja e a família. Amém. Né? Nós temos que ter esse tripé, porque não tem condições a gente fazer. A gente passa ali 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas com a criança e ela passa mais a semana inteira, né? De outro lado. Mas assim, o que a gente pode fazer, a gente está indo lá, a gente tem feito quantidade de crianças que a gente vê mudando, Amém. Crianças com depressão, saindo da depressão, e eu sei que essas crianças hoje, que nós estamos ali fazendo esse trabalho, quando ela for chegar na adolescência, uma fase mais crítica, quando ela for para uma faculdade, uma fase bem crítica, eu tenho certeza que ela vai ter a fé fundamentada, porque hoje o problema é você não ter sua fé fundamentada, né? A palavra diz lá, joguei a semente, umas caiu em terreno bom, mas hoje os espinhos do mundo têm sufocado tanto, né? Então hoje a gente tem esse trabalho. Amém. Esse papo podia ir muito longe mesmo. Eu louvo a Deus hoje por ver meu filho aqui restaurado. Talvez você tenha problema na sua vida. Não perca fé, um versículo mudou a compreensão e a posse do milagre. Isso pode acontecer. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já.
Sabe aquela melhor hora do dia que você não perde por nada? Ela acontece no Jotas. Um cheirinho maravilhoso de café da manhã. Frutas fresquinhas, biscoito frito na hora e o pão de queijo, então. O café da manhã mais completo é no Jotas. A sua melhor hora. República do Líbano, acima da Tamandaré. Setor Oeste. Siga no Instagram, @Jotas Café Restaurante. No Rasgando o Verbo dessa semana, eu entrevistei a Kelly Lemos, empresária e empreendedora, que criou o Ecossistema Network. E essa entrevista foi especial, sensacional, com muitas dicas. Não percam. Obrigado, Kelly. Eu que agradeço. Assistam. Excepcional, viu, Domi? Obrigado, querida. Olá, você está agora no seu Momento Prosperando. A gente vem tratando nessas últimas semanas sobre quebrando maldições. Pastor, esse negócio de maldição não existe. Já vimos isso, já discutimos isso nos outros. E agora nós estamos falando algumas maneiras como nós podemos colocar a nossa vida debaixo de maldição. E hoje eu quero falar sobre uma que eu acho tremendamente importante. Quantas pessoas chegam para mim, e quando eu vou falar sobre esse assunto aqui, muita gente fala assim, não, pastor, isso aí já faz muito tempo. Ih, pastor, isso não tem nada mais a ver comigo. Será? Muita gente só veio à igreja depois de passar por muitas coisas, não é? E nós, na semana passada, falamos sobre isso, essas pessoas que precisam quebrar isso aí. Mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais. Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 11, 24, 25 e 26, que fala lá, quando o espírito imundo sai de um homem, ele busca lugares secos e não encontrando, ele volta, lá no versículo 24, ele diz assim, ele volta à sua antiga casa, ele diz assim, eu vou retornar à casa de onde ele saiu, acha ela vazia, adornada, então ele vai e leva e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o estado desse homem passa a ser 7 vezes pior. Muita gente, quando lê esse texto aqui, acha que aqui é só sobre, quando chega alguém endemoniado na igreja, você ora, expulsa, e depois, se ele não aceitou Jesus, o demônio volta, e ele fica pior do que estava. É isso, mas é muito mais do que isso. Quando esse demônio diz lá nesse texto, tornarei a casa de onde saí. Essa palavra casa, no original, é a palavra aikos, que significa família ou geração. O que esse demônio está dizendo? Eu vou voltar para a família, eu vou voltar para a geração em que eu habitava. Existem demônios que vêm de geração em geração e é muito fácil detectar isso. Quem trabalha com libertação detecta isso facilmente. Você vai estudar, vai fazer o mapeamento das pessoas e você vai ver pessoas repetindo a história dos seus pais, avós, bisavós. É impressionante isso, como eles vão repetindo essa história. É incrível, a gente tem tantos testemunhos. Um dia eu estava pregando numa igreja e eu me lembro que uma senhora chegou para mim e disse assim, pastor, por que ninguém nunca falou isso para mim? Ela disse assim, olha, ela tinha 72 anos, ela era bisavó. Ela disse assim, a minha avó, olha só, ela já era bisavó. A minha avó se separou do meu pai. A minha mãe se separou, a minha avó se separou do meu avô. A minha mãe se separou do meu pai. Eu me separei do meu marido. Minhas filhas todas se separaram. Ela disse, minhas netas já estão começando a se separar. Ela disse, há um espírito
de separação na minha família e eu não sabia disso. É impressionante você ver pessoas repetindo a história dos seus pais. Às vezes eu vou dar seminários de libertação financeira nas igrejas e eu vejo gente que tem uma descendência de homens de Deus, mulheres de Deus, repetindo a história. Um dia uma senhora chegou para mim e falou assim, ela era esposa de pastor, filha de pastor, neta de pastor, tudo homens de Deus. E ela disse, minha mãe está morrendo de câncer. Ela disse, e eu perguntei para ela, tem mais alguém na sua família que já morreu de câncer? Ih, pastor, o meu avô morreu de câncer, minha avó morreu de câncer. Eu disse, quem mais tem câncer na sua família? Ela começou, eu tenho uma tia que tem câncer na cabeça, outra tem câncer nos ossos, outra tem câncer no sangue. E ela foi falando, eu disse, calma, e todo mundo tem câncer na sua família. Ela disse, pastor, o que eu posso fazer? Eu perguntei para alguns médicos, amigos meus, em São Paulo, se câncer é hereditário. Sabe o que eles me disseram? Pastor, exceto da mama e do útero, câncer não é hereditário. E ele começou a dizer assim, tem pessoas hoje simplesmente repetindo a história dos seus pais. Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor, eu não sei, eu faço tudo certo. Pastor, eu compro com nota, vendo com nota, registro empregado. Pastor, eu faço tudo direitinho, nada errado. Pastor, e de repente quando eu penso que eu estou indo bem, pumba, quebro. Pastor, o que está errado? Não, tá bom, vou fazer tudo de novo. Faço tudo certinho de novo, daqui a pouco quebro de novo. O que está errado, pastor? Aí eu chego para ele e pergunto assim, como foi a vida do seu pai? Ele diz assim, pastor, meu pai foi empresário, ganhou muito dinheiro. É mesmo? Mas ele quebrou, pastor, ele perdeu tudo. É mesmo? E seu avô? Meu avô era fazendeiro, meu avô tinha muito gado, muita plantação, ganhou muito dinheiro, era dono de metade da cidade. Pastor, mas ele quebrou também, sabe? Morreu sem nada. Quando você vai ver o pai, o filho, o neto, o bisneto, você vê uma cadeia de maldição, e a palavra fala sobre isso, demônios que habitam naquela geração. E lá em Êxodo, e eu queria que você depois visse, lá em Êxodo no capítulo 20, versículos 5 e 6, fala que a maldição dos pais vai nos filhos até terceira e quarta geração, e no versículo 5 diz que a bênção vai até 1000. Olha só que coisa tremenda. Tem gente repetindo a história quando deveria estar repetindo a bênção. Agora, pastor, como é que eu posso quebrar isso? Se isso vem de família, eu não tenho influência, eu não tenho autoridade direta sobre isso. Tem sim. Eu queria que depois você, na sua casa, lesse Daniel, capítulo 9, versículos 5, 10, 11, 16, 17 e 19. Você vai ver Daniel orando, e ele diz assim, por causa dos pecados dos nossos pais. Ele diz, o povo estava debaixo de maldição, e ele pede perdão pelo pecado dos seus pais. Ele diz, eu não sei quem pecou, alguém lá atrás pecou. E ele diz, mas eu não vou carregar a maldição sobre a minha vida. Você não precisa carregar a maldição sobre a sua vida. Jesus se fez maldição por você. Assim como Daniel confessa os pecados passados, ele diz, Senhor, perdoa o pecado deles, mas eu não vou carregar essa maldição. Você não precisa carregar. Talvez esteja carregando, talvez esteja repetindo a história dos seus pais, mas você pode dizer, fazer como lá em Êxodo. Tem gente repetindo a maldição, mas eu paro aqui. Você pode fazer uma linha divisória e dizer, até aqui a maldição veio, mas daqui não passa, porque hoje em mim nasce uma nova geração de bênção, que vai se repetir até a 1000ª geração, como diz a palavra. Eu quero orar por você. Pai, eu abençoo este homem, essa mulher. Eu declaro agora, em nome de Jesus, ele não precisa repetir a história de ninguém. Eu declaro que ele pode começar hoje uma nova história.
em Cristo Jesus, mudando totalmente, radicalmente a sua vida. Muda, Senhor, hoje, para uma história de vida, de vitória, em nome de Jesus. Eu creio que a sua história pode estar mudando hoje. Fique aí, não saia, voltamos já já. Muito bem-vindos, eu sou a Mona, apresentadora aqui do Alô Mulher, na sua Alô TV. E hoje a gente mergulhou no universo feminino com o Davi Rodrigues, que contou tudo pra gente sobre viagem e autoestima feminina, não é isso, Davi? Que papo bom. Oi, gente. Vocês não podem perder esse programa, porque foi muito bom, foi muito papo bacana aqui com a Mona. Ela arrasou. E eu vim aqui para falar do Stardwear, mas a gente falou um monte de outras coisas, né? Falou muito do empoderamento aí da mulherada, que é importante vocês começarem a entender que o turismo goiano está de portas abertas para te receber. Olá, eu queria dar um recado para você que é pastor. Talvez sua igreja esteja passando por uma fase difícil na área financeira. Os nossos seminários têm ativado. Não estou falando aqui que é para ganhar dinheiro, não é nada disso, eu sou contra isso. A palavra é feita para abençoar a sua igreja, abençoar seu povo. Então nós temos feito seminários já por 35 anos nesse país todinho. E se você quiser, pode entrar em contato conosco. Pode entrar em contato no nosso WhatsApp, pode deixar o seu telefone aqui nos comentários, pode dizer, pastor, eu quero, entre em contato comigo, deixa o teu WhatsApp e nós ligamos para você. Não saia daqui sem deixar o seu clique, não deixa o seu joinha. Eu quero que você também compartilhe com seus amigos este programa. Tem sido bênção para você? Quer fazer pedido de oração? Use os comentários para fazer pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. Mas se manifeste, entre em contato conosco. Eu quero desejar uma semana maravilhosa para você. E na próxima semana eu te encontro novamente com uma palavra de bênção para o seu coração. Deus te abençoe.